Alô, meu caro aluno telespectador. Hoje vamos desenvolver a nossa segunda aula sobre dissertação. Daremos ênfase à introdução. Vamos recapitular? A introdução é o lugar da tese. A introdução é uma frase núcleo. A introdução é o lugar do ponto de vista, o lugar onde o aluno se coloca em relação ao texto. Por isso ela deve ser clara, objetiva e deve ser um roteiro do texto que você quer desenvolver. Dentro da introdução, há um aspecto significativo, que é a frase guia ou tópico frasal. Frase guia ou tópico frasal é aquela frase que problematiza a questão. Ela é síntese do seu interesse, daquilo que você vai desdobrar. Por exemplo, se você acha que o seu governo está bem e está fazendo uma redação sobre o assunto, poderá começar assim: no plano social, político e econômico, o país encontra-se hoje na melhor fase de sua história. Suponha o tema: a modernidade tem inibido a capacidade afetiva do homem, abrindo uma perspectiva para o caos. Esse tema pressupõe a discussão dos elementos da modernidade como causadores do caos. Tecnologia, violência, intercâmbio cultural, globalização e etc. Mas é importante que a construção do parágrafo introdutório acompanhe a mensagem que o texto está propondo, o texto temático. Vamos verificar como se poderia construir um parágrafo obedecendo exatamente a esta afirmação. A sociedade moderna, marcada por uma robotização sem precedentes, tem atingido o homem mais diretamente em sua capacidade de produzir afetos. Isso o alcança em seu caráter pessoal e coletivo, comprometendo o equilíbrio da espécie. Chegou um tempo, portanto, em que amar é prioridade das prioridades. Veja bem, a introdução não só coloca a modernidade, o elemento robotização da modernidade, como fator gerador do caos, mas aponta para uma possível solução, que é a priorização do amor. Observe também onde fica aí a frase guia. É ela quem problematiza a questão e aponta para o roteiro a seguir. Vejamos novamente a introdução e verifiquemos onde está a frase guia. Observe aí o período em destaque. A sociedade moderna, marcada por uma robotização sem precedentes, tem atingido o homem mais diretamente em sua capacidade de produzir afetos. Aí está a frase guia, a frase que vai determinar o desenvolvimento do seu texto. Em seguida, nós veremos que este parágrafo introdutório deve obedecer também a um tipo de parágrafo que chamamos parágrafo padrão. O parágrafo padrão é uma unidade de composição constituída por um ou mais de um período em que se desenvolve uma determinada ideia central ou nuclear, a que se agregam outras secundárias intimamente relacionadas pelo sentido e, logicamente, decorrentes dela. Então, veja bem, há que se ter esta unidade, a frase guia e outras frases com outras ideias secundárias a ela agregadas,
Porque não devemos esquecer que a introdução é o roteiro da redação. Então, vamos agora explicitar melhor o parágrafo padrão para melhor aplicação no texto dissertativo. É ideal que tenha 3 períodos sem prolixidades ou floreios frasais. Deve ter um processo completo de raciocínio que permita a análise das ideias nele contidas. Lembrando sempre que a introdução é um roteiro do texto. Deve ter uma frase guia, ou tópico frasal, que deixe bem definida a abordagem desejada. Trata-se de uma generalização, opinião pessoal, um juízo, uma declaração sobre algum aspecto do tema. Vejamos um exemplo. A violência. Introdução. A violência é o resultado típico da extrapolação de valores. Onde há riqueza exagerada, há pobreza exagerada, isto é, miséria. Onde há autoridade exagerada, nasce a liberdade exagerada. Onde uns têm riqueza e poder em excesso, surge fatalmente o instinto de hostilidade natural a essa extralimitação. Vejamos a estrutura do parágrafo padrão. A frase guia. A violência é o resultado típico da extrapolação de valores. Como você vê, aí está a frase guia que problematiza a questão temática. Ela serve de roteiro para o seu texto. É em torno dela que você vai elaborar seus parágrafos argumentativos e a sua conclusão. Isto é que é frase guia. A violência é o resultado típico da extrapolação de valores. Vejamos agora um segundo exemplo. A liberdade. Introdução. A liberdade, como princípio vital, sempre esteve ligada aos momentos mais representativos da história do homem. A luta pela liberdade tem sido a própria luta pela dignidade humana, no plano do indivíduo e no plano de cada povo ou nação. A liberdade não é para o homem uma questão de estado intencional ou de opção, mas uma questão de necessidade. Observe a mesma estrutura. A frase guia, que aí está em destaque, a liberdade como um princípio vital sempre esteve ligada aos momentos mais representativos da história do homem. Como vê, o parágrafo padrão tem os seus elementos bem definidos sempre, e eles são responsáveis pela boa dissertação que você vai fazer. É isso aí, meu caro aluno. Você precisa agora praticar. Descubra temas, encontre temas nas revistas, nos jornais, nas propostas de aulas que você já teve e procure elaborar o seu texto dentro das técnicas que você está aprendendo. Elas dão sustentação a um texto mais competitivo. Na próxima aula, estaremos falando sobre argumentação. Até lá!